Bom, e no Interestelar, eles não mostram vida fora da Terra. Eles até pensam, né, que é uma outra civilização ajudando, e no final eram os próprios humanos, segundo a conclusão que ele chega no filme. E o Asimov também, que é um autor de ficção que eu gosto bastante, ele não escreve sobre vida fora da Terra. Quando ele faz aqui a trilogia A Fundação, o ser humano ele colonizou vários planetas, mas ele não encontrou vida. Na visão de vocês, num universo potencialmente infinito, né? Há vida fora da Terra? E quando eu digo vida, não só a vida, mas vida inteligente, com capacidade técnica. Você viu em primeira mão isso, Marcos? Conte pra nós. Fala você. Se você falar assim, vai dar um corte legal. A minha opinião ela é mais polêmica. Mas manda a sua. Cara, primeiro eu vou dar minha opinião sobre o negócio da vida, né? Eu tenho uma opinião mais polêmica do que e diferente. Adoro a parte polêmica. Eu acho que a vida microbiana, cara, vai existir tranquilamente. Até que no sistema solar deve ter, entendeu? Ali nas luas congeladas, ali de Europa, Encélado, que tem um oceano de água líquida no meio ali, provavelmente deve ter vida microbiana. Já não acharam vida microbiana? Não, ainda não. Não, ainda não acharam nada. Mas provavelmente deve ter. Agora, vida assim como a nossa, né? Aí tem duas coisas muito legais, né? Uma delas que acho que todo mundo já ouviu falar, que é o tal do paradoxo de Fermi. Já ouviu falar? Sim, se então, tem vida assim, né? 100% de chance, cadê o pessoal? Cadê? Onde que tá todo mundo? E aí o paradoxo de Fermi leva a várias coisas, né? Uma delas foi o que um cara fez, o Frank Drake, lá na década de 60. Ele criou a equação de Drake, que era uma maneira de tentar calcular, estimar qual a probabilidade de ter vida inteligente igual a nossa por aí. Aí ele chuta lá, um monte de número era chutado na época, mas hoje esses números já não são mais tão chutados assim. Isso que é legal. Então vamos lá, ó. Para ter vida como a gente conhece, tem que ter um planeta parecido com a Terra, certo? Orbitando uma estrela parecida com o Sol a uma distância que a gente conhece. Tem que ter uma atmosfera. Essa atmosfera tem que ter X% de nitrogênio, de oxigênio, de dióxido de carbono, monóxido de carbono e várias outras coisas. Uma outra coisa que já sabem hoje, para ter uma vida mesmo, você tem que ter placa tectônica, tem que ter tectonismo. Porque senão você não cria um negócio muito importante aqui na Terra, que é o ciclo do carbono, que é você reciclar o carbono na profundidade da Terra e trazer para frente. Isso é interessante. Olha quantas coisas eu falei aqui. Falei 10 coisas em questão de 2 segundos. Fora isso, tem que ter uma lua. Essa lua tem que ser grande proporcionalmente, igual a nossa lua. Ela é a maior lua proporcional a um planeta do sistema solar. Então, ela protege. A lua, será que a lua teve campo magnético no passado e ajudou a proteger a Terra? Então, olha quantas variáveis você vai colocando. Isso que muito provavelmente a gente não saiba nem quais são todas as variáveis. Porque uma das grandes questões hoje ainda, cara, semana passada mesmo eu fiz um vídeo que a gente não sabe ainda como a vida começou. Como a vida começou, a gente não sabe. Existem teorias, mas a gente não consegue afirmar, não, a vida começou assim. Tinha ali uma poça d'água, tinha ali os aminoácidos, veio um raio, tem a teoria do raio, tem várias teorias. Aspermia. Tem várias teorias que tentam explicar. Só que a gente não sabe. Olha quanta coisa tem. E ainda no final dessa variável, você adiciona uma coisa que o pessoal está colocando hoje, que é a autodestruição. Eu tenho anotado aqui, eu li Cosmos, né? Gosto muito da obra do Sagan. Ele vai falando aqui, número de estrelas na Via Láctea, quando ele vai fazer a equação de Drake. Fração de estrelas com sistemas planetários. Depois, fração de planetas num sistema adequados à vida. Fração de planetas onde efetivamente surge vida. Fração de planetas em que surge vida inteligente. Em que surge vida inteligente e técnica, capaz de se comunicar de modo interestelar. E o sétimo, que é o mais interessante, é a fração de tempo de vida planetária agraciado com uma civilização técnica, ou seja... E ainda tem a outra que hoje eles completam a equação de Drake, que é a última coisa, que é a autodestruição. É porque é a fração de tempo que tem. Porque pode ser que o universo estivesse borbulhando de vida há 10 bilhões de anos. E aí todo mundo se destruiu. É uma das coisas, o pessoal fala, é o tal do grande filtro. Será que nós somos muito novo? Será que nós somos muito antigo? A gente não sabe. Então aí, a minha conclusão, pra mim, cara, vida inteligente, assim, igual a nossa, não tem, entendeu? Não tem. O pessoal fica revoltado, me xingam, querem me bater na rua. Mas vida microbiana... Mas aí até uma pergunta que me veio na cabeça, aqui enquanto você falava dessas premissas. Olha, tem que ter um planeta parecido com a Terra,
uma distância de uma estrela parecida com o Sol, mais ou menos a mesma coisa. Será que a gente não está partindo da premissa errada nesse caso? Será que a vida só poderia se desenvolver nessas características? Esse que eu ia falar também. Esse é o grande ponto, cara. E se não precisar de nada disso? Tipo assim, o que é a vida? O que é a vida? No final das contas, essa é uma grande discussão. Tanto, se você considerar como um ser independente, com um ciclo de vida, e que tenha a capacidade de reproduzir de alguma forma, sei lá, pode ser diferente, pode ser de alguma outra coisa. Então, eu já ouvi tantas coisas sobre isso que às vezes eu fico repetindo. Outro tipo assim, olha, se você observar na natureza, você tem criaturas muito pequenininhas com um ciclo de vida muito pequeno, criaturas muito grandes com um ciclo de vida bem maior. Né? Se você levar isso aí ao extremo, né, os limites de um lado e de outro, de repente pode existir microcosmos ou macrocosmos com essa coisa que a gente reconhece que existe uma vida, mas você não sabe que aquilo é uma vida. Algo assim. Né? Então tem muita coisa aí para se pensar. Mas a sua pergunta aí é legal. Será que é errado procurar? Porque a gente procura algo que seja parecido com a gente. Será que esse é o caminho certo? Essa é uma discussão que tem mesmo, entendeu? Por que a gente não procura? O pessoal até fala, a vida baseada em silício, entendeu? Silício é um outro elemento. A nossa vida é baseada em carbono, né? Mas tem um elemento silício que ele seria capaz de fazer ligações e tal também, e poderia. Então, por que a gente não procura a vida baseada em silício? Bem, porque aí nós vamos entrar num negócio que tem muito mais coisa desconhecida. A gente tenta procurar pelo menos o que a gente conhece, né, para ver se a gente acha pelo menos primeiro essa. Mas eu já conversei com astrobiólogos, cara, e tem opiniões diferentes. Uns falam assim, não, eu queria achar algo igual a gente. Outros falam assim, não, eu queria achar mesmo era algo diferente. Que aí que ia ser legal, né?